E aí, Dev, tudo beleza? No vídeo de hoje, gostaria de trazer um assunto bastante interessante na nossa carreira de dados, tá bom? Que é o processo onde nós podemos fazer a unificação de data frames, tá? Caso você não esteja muito familiarizado com a palavra data frame, né? Isso também se aplica no mundo dos dados quando trabalhamos com SQL, por exemplo. Lá nós temos os comandos union e union, tá? Então é assim, nesse vídeo eu vou trazer para você como que nós vamos poder estar fazendo isso aqui dentro do nosso ambiente PySpark, tá bom? Vou buscar também um pouquinho dos dados no SQL Server para você poder ver uma diferença que tem entre um e outro ambiente, tá ok? Bora lá então, acompanha aqui comigo. Já criei o nosso notebook aqui para a gente poder estar trabalhando, tá? É, Bora lá então. Eu já tenho um dado pré-pronto aqui, tá? E vou trazer para a gente já começar a nossa brincadeira, tá bom? Então é assim, estou trazendo dado de dois data frames, tá? É como eu falei para você nesse exemplo aqui, tá? Eu tenho o meu objeto 1, tá? E eu tenho o meu objeto 2, tá bom? Então é assim, o que eu vou querer nesse primeiro momento é fazer o quê? Juntar esses dois objetos e formar a minha tabela 3 ou data frame 3, tá bom? Bora lá então. Acompanha aqui comigo. Eu vou criar o meu primeiro data frame, tá? Ele vai receber o nome de DF e depois o nome de DF2, tá bom? Bora lá então. Iniciar o primeiro e iniciar o segundo. Repare aqui comigo, ó. O primeiro data frame eu tenho apenas 4 linhas, tá bom? E o segundo data frame eu tenho 5 linhas, tá bom? Então vamos lá. Quando você está trabalhando com dados, vamos dizer que você venha do mundo SQL, tá? Vamos lá. O SQL aqui para mostrar para você, tá bom? Acompanha aqui comigo. Eu peguei a mesma estrutura que eu criei aqui, eu criei no SQL, tá? Eu criei uma tabela com 4 registros, tá? Onde eu chamei ela de tabela 1, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 registros. Vou criar ela aqui, tá? E eu trouxe uma outra tabela com 5 registros, conforme nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos criar as duas, tá? No SQL Server, nós temos duas formas de unificar os nossos dados, tá? Nós temos através do comando union ou do union all, tá? Pega aqui na documentação da Microsoft também, para você ter mais ou menos ideia da diferença entre um e outro, tá? Então aqui ele vai explicar um pouquinho sobre ele, vai trazer a sintaxe para você e vai trazer algumas considerações que você tem que tomar cuidado na hora que você está trabalhando com ele, tá? Mas a principal informação que você tem que ter em mãos é essa daqui, ó. Quando você estiver trabalhando com o Union, tá? Caso você tenha valores duplicados, quando você juntar a tabela 1 mais a tabela 2, você vai ter realmente a tabela 3 com todos os dados, ou seja, aqui você tem 4 e aqui você tem 3. Se esses dados aqui, em alguma das tabelas, são iguais, aqui você vai ter um total de 7 registros. Quando você estiver trabalhando com o Union, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai excluir as linhas duplicadas, ou seja, se você tem uma linha aqui e outra linha aqui completamente iguais, quando você juntar essas duas tabelas, você vai ter apenas um total de quê? De 6 registros, tá? Vamos ver como é que funciona isso aqui no SQL. Então aqui, ó, por exemplo, vou voltar aqui, ó. Eu tenho 4 registros aqui e eu tenho 9 registros aqui, né? Se eu disse para você que na documentação o Union ele exclui duplicatas e o Union All ele não faz, ele inclui as duplicatas, ou seja, ele vai unificar as tabelas mesmo, tá? Isso aqui pode ser para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, tá? Não existe uma limitação de você ficar apenas com duas tabelas, tá?
Então vamos lá. Eu vou pegar aqui primeiro o meu union all, né? Que ele vai fazer o quê? Ele vai unificar as duas tabelas. Vamos fazer uma análise desses dados. Ó, executei aqui e ordenei todas as colunas para que fiquem exatamente iguais, tá? Então aqui, ó, repara, eu tenho o Gabriel, aqui, ó, tem os dados completamente iguais, e eu tenho a Maria também, que tem os dados completamente iguais. Ou seja, a minha tabela aqui no final, ela ficou com quantos registros? Com 9, tá? Repare os outros dados, ó. O Cláudio só tem ele. A Nina tem 2 registros iguais, mas o salário e a idade e o bônus são diferentes. Então é assim, não são registros iguais. Então, essa regra que nós vimos aqui, ela não vai ser aplicada para a Nina. Mesma coisa para a Roberta, ó. Salário diferente, idade diferente e bônus diferente também. Então, isso eu disse para você que quando eu executo o union, ele exclui as duplicatas, e quando eu rodei o union all, ele trouxe 9 registros, né, 9 linhas. Mas aqui eu vi que eu tenho 2 linhas que são repetidas. Quando eu executar o meu union, ele vai fazer o quê? Ele vai retornar apenas 7 registros, e você vai ver que o Gabriel e a Maria, eles possuem apenas uma linha agora na minha tabela, tá? Agora vamos ver como é que isso funciona para o nosso PySpark. Vou fechar isso aqui, tá? Vou voltar para cá. Então, assim, no PySpark, primeiro ponto, né? Eu falei para você o seguinte, que no SQL você pode estar trabalhando com o quê? Com union, né? E com union all, certo? Aqui no PySpark, o union all ele foi descontinuado na versão 2 do Spark, tá? Então, assim, o union all, que é aquele comando que serve para remover, certo? Não, o union all, ele vai unificar todos os meus dados, tá? O meu union, e ele vai fazer a exclusão. Lembra aqui, ó, quando eu executei o union, eu tive 7 registros. Quando eu executo o union all, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer todo mundo da tabela. Então vamos lá. Ó, o union, ele exclui duplicatas no SQL. E aqui eu vou dizer que ele não exclui, certo? Então tá. Mas eu não estou trabalhando no SQL, tá? O meu ambiente aqui agora é PySpark. Então vamos lá. Pegar isso daqui, trazer para cá, tá? O union, ele não vai excluir meus dados no PySpark, tá? E o union all, ele foi descontinuado na versão 2 do Spark. Tá, mas e se eu quiser excluir os meus dados duplicados? Eu vou te explicar como é que você faz isso, tá? Vamos lá primeiro então. Então, nosso primeiro ponto é o quê? Eu vou fazer exatamente, isso daqui. Eu vou unificar esses dados e gerar uma tabela 3. Então, eu tenho um data frame 1, um data frame 2 e vou gerar um data frame 3, tá? Bora lá então. Ó, eu tenho meu data frame 1, é o meu DF. Eu tenho o meu DF2 e tem que gerar um DF3, né? Então, como é que eu faço? Vamos lá. DF3 vai receber o quê? DF union o quê? DF2. Será que isso funciona? Vamos mandar ele listar a estrutura do nosso data frame, print image, e vamos pedir para ele fazer o quê? Só que eu botei para o data frame 1, né? Data frame 3. E aqui eu vou pedir para ele listar o dado do meu data frame truncate igual a false. Vamos lá então. Ó, ele unificou os meus dados,
tá? E aqui, agora eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, certo? Beleza, eu tenho 9 registros agora. Aí o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer o mesmo processo que eu realizei aqui no SQL. Vamos lá. Eu vou ordenar para ver como é que estão os meus dados. Então, eu vou pegar aqui, ó, df, né? Ó, df3 ponto order by, certo? E aqui eu vou botar entre conchetes, porque isso aqui é uma lista, e vou pedir para ele estar tudo para a gente poder analisar os nossos dados. Vamos lá, então. Serve aqui comigo, ó, mesmo comportamento que nós temos lá do outro lado, no SQL. Ó. Nós temos duas linhas que são iguais para o Gabriel e duas linhas que são iguais para a Maria. Tá, mas como é que eu posso fazer o meu union all, né? Então aqui, ó, vou dizer que foi feito o quê? Union all. Aqui, ó. Unificamos os dois data frames sem remover dados duplicados. Vou copiar isso daqui e vou fazer aqui o seguinte, ó. Não é aqui. Vou botar aqui um título. Agora eu vou botar aqui, ó. Removendo dados duplicados. Como é que eu faço isso, né? Eu vou fazer, vou pegar o mesmo comando que eu executei aqui, ó. E sabe qual é a diferença que eu faço? Eu chego aqui no final dele e coloco um distinct. Olha mais o que está acontecendo. Eu tenho agora o que? Eu vou repetir, eu vou botar isso aqui no lugar do show, tá? Vou botar assim. Aí ele já vai ordenar os dados. Então repare comigo aqui agora o seguinte: Gabriel e Maria possuem apenas um registro, ok? Então grava isso aí. Para você poder fazer o comando union, né? Que é o que? Eu vou unificar dois data frames, né? Vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, eu vou unificar esse cara com esse e quero gerar esse terceiro. Se eu quero remover dados duplicados, eu tenho que fazer exatamente assim, ó. Eu faço o union, depois eu aplico um distinct. Ah, não, eu quero unificar tudo. Então, é exatamente como nós fizemos aqui, ó. Não tem o distinct, tá? Lembrando, o union all, ele não existe mais, tá? Ele foi descontinuado, tá bom? Agora sim, existe um outro meio muito interessante para a gente poder estar trabalhando dentro do PySpark, que é o quê? É a unificação de data frames, mesmo que eles não possuam a mesma quantidade de colunas, tá? Como assim? Na verdade, não é bem assim, tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar o seu data frame e vai fazer o seguinte. Lembra aqui, ó. Vamos ver aqui comigo. Os dois data frames que nós estamos trabalhando, eles possuem o quê? Eles possuem a mesma estrutura. As colunas, deixa eu aumentar aqui para ver se dá para a gente conseguir ver. Ó, repare aqui comigo. A estrutura desse data frame e a estrutura desse data frame, ela é o quê? Ela é idêntica, ou seja, ó, coluna nome, coluna função, coluna estado, coluna salário, coluna idade, coluna bônus. Então, assim, elas estão exatamente
na mesma posição. Agora, imagina se você tivesse essa ordem diferente, né? Se você tivesse no SQL, aqui na hora que você estivesse realizando a seleção dos dados, você deveria fazer o quê? Colocar exatamente nas mesmas posições, tá? Quando você está trabalhando aqui no PySpark, aqui existe uma opção que é o seguinte. Vou abrir aqui, ó. É o Union by Name. Ou seja, o que esse carinha vai fazer? Ele vai unificar os data frames, porém, o que ele vai fazer? Eu vou pegar a coluna A da minha tabela, meu data frame 1, e vou procurar a mesma coluna com o mesmo nome no outro data frame que eu estou unificando. E assim, você não vai precisar ter as mesmas colunas nas mesmas ordens. Vamos lá, vamos fazer aqui um exemplo. Ó. Vou criar dois data frames bem simples, tá? Vou botar aqui, ó, DF, DF1 e DF2, tá? Então vamos lá. Vou criar aqui para a gente poder ver, tá? O meu data frame, vou criar ele da mesma forma que eu criei o outro. Create data frame, tá? Então é assim, esse meu data frame, ele vai possuir dados, né? E esse meu data frame, ele vai possuir o quê? Ele vai possuir um esquema. Vou copiar a mesma coisa aqui, que aí já vai me adiantando para baixo. Então aqui vai ser o quê? Esse meu data frame, ele vai ter duas colunas. Duas não, vou botar 3 colunas, por exemplo, ficar melhor, tá? Então aqui vai ter nome, idade e sexo, certo? E aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que aqui eu tenho nome e tenho nome, idade, vamos botar aqui, ó, nome, telefone e sexo, tá? Então vamos lá. O meu dado aqui vai ser o seguinte: o nome, Gabriel, o telefone 21 987654321 e o sexo masculino. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Nome, Maria, idade 28, sexo feminino. Então, olha só. Os 2 data frames foram criados, beleza? Ó, um data frame tem a coluna nome, idade e sexo, e a outra tem nome, telefone e sexo. Então, assim, o que você acha que vai acontecer quando eu criar meu data frame 3, seguindo essa mesma lógica aqui, certo? Eu vou ter o meu data frame 1, que tem os dados da Maria, o meu data frame 2, que tem os dados do Gabriel, e no meu data frame 3, eu vou ter que ter os dados da Maria e do Gabriel. Vamos lá ver como é que isso fica. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou unificar o data frame 1, vou chamar o quê? Um order, um union by name, beleza? By name. E aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o data frame 2, tá? Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vou pegar aqui o data frame do 3. Vou trazer a estrutura dele para cá. Print schema. Print schema. Vou pegar ele aqui e vou pedir para listar os dados dele. Beleza? Vamos lá. E, cara, não funcionou, né? Não funcionou por quê? Porque ele tem colunas que ele procurou e ele não encontrou. Como é que eu faço para estar resolvendo isso, né? Aqui eu tenho que usar um parâmetro chamado allow missing columns
igual a true. O que ele vai fazer com isso, né? As colunas que ele não encontrar no outro data frame, né? O que acontece? Ele vai olhar o data frame 1 e vai procurar no data frame 2. As colunas que ele não encontrar, ele vai colocar nulo. Vamos ver como é que isso funciona, então? Ó, executou, funcionou. Aí agora, ó, antes o nosso data frame 1, ele tinha o quê? 3 colunas. O nosso data frame 2 também 3 colunas, só que observe, no meu data frame 1 eu tenho a coluna nome, no 2 também. Eu tenho a coluna idade, não tenho a coluna idade, mas tem a coluna sexo e a coluna sexo. Então, assim, eu vou ter 2 colunas iguais, mas 2 eu não tenho. Então, o que eu vou fazer? Quando eu realizo esse union, ele vai colocar as colunas equivalentes e ele vai colocar as que ele não encontrou também. Então, ou seja, o nosso data frame ele passou a ter agora o que? 4 colunas. Porém, ó, para o Gabriel, eu não tenho a idade dele. Vamos ver, ó. Gabriel, realmente eu não tenho idade. Eu tenho nome, telefone e sexo. E para Maria, eu tenho nome, idade, sexo, mas não tem telefone, ó. Então eu tenho ó, nome, idade e sexo. Então, você consegue fazer isso dessa forma no PySpark, tá? Então é assim, você consegue unificar 2 data frames, tá? Removendo ou não os dados, tá? Duplicados. Lembrando, vamos lá. Aqui, lá do início. Criei meu primeiro data frame e criei meu segundo data frame. Eu sei que existe dados duplicados. Então, o que eu fiz aqui primeiro? Eu unifiquei os 2 data frames sem me preocupar com os dados duplicados. Lembrando, né, que nós falamos no SQL Server primeiro que se eu quero unificar tudo, eu tenho que usar o union all. Se eu quero remover os dados duplicados, é o union. Tá, beleza. Mas aqui você usou o union. É porque no PySpark, como eu coloquei aqui, ó, eu só tenho agora o quê? Eu só tenho o union. E o union, ele não exclui dados duplicados. O union all, ele foi o quê? Ele foi descontinuado. Então, para que eu possa unificar todo mundo, eu tenho que usar o union. Beleza. Juntei os 2, ele me trouxe o quê? Me trouxe 9 registros. Mas eu tenho dados duplicados, né? Porque quando eu ordenei aqui, ó, eu vi que o dado do Gabriel e o dado da Maria estão duplicados. Tá? Para remover esses dados duplicados, deixar um data frame limpo, né? O que eu fiz? Eu usei um distinct. Eu usei o mesmo comando para unificar, só que após o union eu boto um distinct. Então aqui eu tenho o que? Quando eu executo, eu tenho apenas os dados que não são duplicados. Eu tenho uma linha para cada. E eu também tenho a opção de fazer a unificação por nome de colunas, tá? Lembrando, nesse exemplo que eu fiz aqui, eu coloquei colunas que não são iguais, tá? Se eu fosse colocar colunas iguais, eu poderia fazer dessa forma aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, nome, idade e sexo. Então, eu vou inverter aqui, ó. Opa. Deixa eu copiar aqui a idade. Vou trazer a idade para cá. E vou trazer o sexo para cá. Deixa eu só alterar aqui os dados. Idade. Vai entrar aqui. Sexo entra ali. A idade aqui, 21. Ó, nome, idade. E aí eu vou tirar isso daqui, ó. Eu trouxe um exemplo diferente, tá? E o que eu fiz aqui, ó? Aqui, beleza. Você viu? Ó, que ele unificou tudo sem precisar informar o parâmetro allow missing columns, tá? Por quê? Aqui eu tenho apenas as mesmas colunas, só que em ordens separadas. Mas isso para ele não é um problema, porque o que ele faz? Ele vai procurar a equivalência por nome, independente de onde a coluna esteja, tá? Porém, caso você tenha colunas com nomes diferentes nas tabelas, por exemplo, aqui, ó, nome, idade, sexo. Aí aqui embaixo apareceu um telefone
e não tem a idade aqui embaixo. Então você tem que usar essa opção, porque o que ele vai fazer? Ele vai criar as colunas que não existem e vai informar o valor nulo. Tá bom, pessoal? No vídeo de hoje era isso que eu tinha para trazer para você, uma forma de você poder estar fazendo a unificação de data frames dentro do PySpark, tá ok? Caso você tenha gostado, deixe o seu like, compartilhe com seu amigo, se inscreva nos nossos canais e nos encontramos nos próximos vídeos, tá bom, meu amigo? Um grande abraço, tchau, tchau.